Ora, viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão da Rádio Limite. Como já é habitual, estamos por cá às quartas-feiras para falar com o Dr. Fernando Figueiredo, ele que faz favor também de responder aqui a muitas das questões que os ouvintes vão colocando. E vamos então já ao encontro do Dr. Fernando, que é sempre muito pontual e já está ali prontinho para responder às nossas questões. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia para quem nos escuta. Ora, lá vamos nós para mais uma manhã, um bocadinho da manhã, que promete também aqui deixar os nossos ouvintes atentos, até porque depois, no final destas nossas conversas sobre saúde, falamos sempre um bocadinho também da atualidade e o doutor tem sempre umas opiniões bastante intensas que fazem depois comentários, sabe? Depois vêm-me dizer, o doutor disse isto e assim, e ele de vez em quando zanga-se mesmo com o que vai no país, e é verdade. Doutor Fernando, do que vai no país falamos então no final, porque estendemos sempre mais um bocadinho, porque também são coisas que têm acontecido quer no país, quer no mundo, que nos deixam de pensar. Temos aqui um ouvinte com 60 anos que diz que há 40 anos começou a ter dermatites seborreica. Diz que é crónica e é nas virilhas. Disseram que é genético, pois a mãe e a avó, com a mesma idade, também tiveram. Tem sido medicada, mas com efeito zero. Diz que pede aqui um alívio, pelo menos nas dores, na saúde natural, é do grupo sanguíneo A. Está preocupada também porque, sendo que parece ser genético, tem filhos, e isso também é uma preocupação. Primeiramente, o que é isto? Que doença é esta? Ora bem, a dermatite seborreica, no fundo, não deixa de ser uma espécie de uma inflamação da pele em vários pontos do nosso organismo. Pode ser até na cabeça, aquelas caspas que as pessoas têm, pode ser nas axilas, pode ser no peito, inclusivamente à frente do peito ou até na barriga, mas normalmente surge muito também nas virilhas, e as pessoas andam anos com este problema sem resolverem o assunto. Ele não resolve. Primeiro que tudo vou dizer aqui que ela não tenha medo que seja contagiosa, porque se de facto fosse contagiosa não era agora que a tinha tido, já a tinha tido quando era mais nova. Quanto à parte da crónica, eu aqui começo a dizer que estas doenças crónicas, no meu ponto de vista, é a incompetência, é o não saber resolver o problema às pessoas, e então é fácil dizer que é crónica. Enquanto que a medicina alopática mantiver esta ideia que tudo trata por doenças, eu costumo dizer, não há doenças, há doentes. E por conseguinte, não é com um comprimido milagroso ou um xarope que vão resolver este tipo de patologias, ou um creme. Passam a vida a aplicar cremes e nunca mais resolvem o assunto. Para nós temos que ir ao cerne da questão, e o cerne da questão é aquilo que a pessoa anda a fazer, quais a causa que possa acontecer a determinada patologia. E neste caso, seguramente, também esta história da genética, eu costumo dizer, se a genética fosse uma constante total e absoluta, não havia um ser vivo à superfície da Terra, já tinha morrido tudo, animais e plantas. E aqui a genética que se está a passar também é muito interessante, porque isto vai passando de pais para filhos, aliás, de mães para filhas, e sobretudo de mães para filhas, porque o que é que acontece? As filhas aprendem sempre com as mães a cozinhar. Normalmente os homens não acontece. Chegam a uma determinada altura da vida deles, mudam de casa, passam a comer outra coisa e depois não se verifica a genética. A genética aqui, normalmente, e eu já vou explicar mais à frente, é que ela aprendeu a cozinhar com a mãe e a filha, se calhar, vai para o mesmo processo, a avó aconteceu a mesma, com a avó aconteceu a mesma coisa, ou seja, comiam mal, estão a fazer uma alimentação perfeitamente errada, porque este tipo de problema normalmente está ligado a toxinas no organismo.
Ela teria que fazer saunas para se desintoxicar, caso contrário nunca mais lá vai. Tem que olhar para a alimentação, consoante o grupo sanguíneo, e depois esqueça a genética, para a genética, porque é de gerações e gerações, umas atrás das outras, a fazerem as geneiras alimentares. Porque é o seguinte, isto apareceu-lhe mais tarde, como ela também diz, o que dá para perceber que a determinada altura da fase da vida o organismo não aguenta mais, lá aparece a patologia. Abandono todo o tipo de carnes, que é uma pessoa do grupo A, que é, nesta altura, tenho que lhe dizer isso, privilegia a sua alimentação com vegetais e frutos, de preferência crus, mas ao cozer os vegetais beba a água da cozedura, porque são tudo aquilo que julgava que ia ter de benefícios nos vegetais, perde. As pessoas perdem muito do que cozem e vai passar para a água e por assim devem comer. Coma rebentos de cereais, também, vão-lhe ser muito vantajosos, ou de leguminosas. Coma 10 a 12 amêndoas ou amendoins ou nozes por dia. Das três coisas, das amêndoas, dos amendoins, das nozes, não é preciso comer todos os dias, que um dia come uns, outro dia come outros. E se precisar, neste caso, de mais alguma consulta, de mais alguma informação, olha, telefone, porque também poderão aqui dar-lhe como é que eu ia dizer, mais alguns suplementos para ajudar a fazer isto. Aplique o creme de ozono, também nas zonas, agora enquanto não, o tempo não vai e vem da desintoxicação que vai ter que fazer, porque garantidamente vai ter que fazer, e vai ver que o seu assunto resolve-se. Doutor, aqui já que estamos a falar da pele e falamos tantas vezes da importância da argila, não tenho a palavra a dizer, aqui a colocação nestas zonas também é argila, desintoxicar também, não? Não, a argila aqui vai servir de panaceia como os muitos cremes que têm andado a fazer. Ok. Não é aqui agora temos que ir ao interior do organismo, desintoxicá-lo. Isto só vai conseguir através de determinado tipo de saunas, que vai ter que fazer com a cabeça de fora. Se ponham a fazer saunas com a cabeça lá dentro, porque as saunas com a cabeça lá dentro prejudicam imenso o coração. Enquanto que as de fora, a sauna com as cabeças de fora, até em muitos casos, conseguem tratar problemas cardíacos. Porque é o seguinte, pode ser que também tenha as pernas com algumas varizes ou alguma coisa assim. Não é fazer uma sauna de qualquer maneira, isto tem preceito para que todas estas situações possam estar salvaguardadas. Muito bem, aqui este... telefone, que é a melhor maneira de vir a resolver este problema. Não penso que eu lhe vou dar muita coisa para tomar, porque vou-lhe dar mais trabalho para fazer. Porque este assunto não é o toma. Toma já ela tomou que chega e que até agora não resolveu o assunto. Muito bem. Doutora, vamos então passar para mais uma questão. Uma ouvinte que está com bócio. Diz que já ouviu o doutor falar aqui na rádio a propósito destes nódulos na tiroide, mas não é o caso dela. É vendedora, já ouviu queixas de outras mulheres com um problema como o dela, mas na zona da arraia de Espanha, ou seja, está a dizer que aqui esta doença é muito típica lá nesta zona em Espanha. Pergunta se haverá um tratamento da saúde na medicina natural. Doutor Fernando, aqui quando falamos da bóssia, estamos a falar aqui muito destas gordurinhas que estão aqui no pescoço, não é? Não são as gordurinhas. Não? As gordurinhas são aquele inchaço mesmo do pescoço. Ok. Normalmente até costumam dizer quando nós temos aqui o pescoço mais gordinho que teremos não tem nada a ver com a pele ou com a gordura, tem a ver com uma palpação, é duro. E tiro de caroços, ok. É duro, consegui, parece um caroço. Parece, e às vezes estão lá caroços. Ora bem, por aquilo que ela diz, sim, e da localização, e da frequência das pessoas, eu estou convencido que estamos perante um problema de falta de iodo. Porque essa zona, as pessoas fazem uma alimentação pobre em iodo, pobre em peixe e pobre em mariscos. Comem muito mais, viram-se muito mais para a carne. E que o peixe que comem muitas vezes até é de rio. E o peixe de rio não tem iodo. Ou perde meio iodo. Uhum. Leva-me a concluir que aqui deve haver necessidade num consumo de peixe e de algas marinhas para as pessoas desta região, para poderem, no fundo, tratar e até curar este problema que está por trás disto.
Não quer dizer que não haja aqui nódulos. Tenho falado muito sobre a tireoide. E os nódulos só se sabem através de uma ecografia. E uma mulher que tenha nódulos na tireoide, a determinada altura da sua vida, começa a engordar. E não é nada que a faça emagrecer. Exato. A não ser tratar os nódulos da tireoide. Que é possível, através da medicina natural, fazer a reabsorção total destes nódulos. Aliás, são os segundos nódulos do nosso organismo mais fáceis de serem reabsorvidos. O que é que eu vou dizer perante isto? Coma iodo, se tiver nódulos, vá fazer uma ecografia. Porque quem estiver também a engordar, o primeiro conselho que eu dou é uma ecografia à tireoide. E depois cá estaremos para fazer também a reabsorção de nódulos. Para já, como eu disse, iodo, ou seja, peixe do mar, mariscos, e se tomar umas cápsulas, também uma suplementação em iodo, não se perde nada. Muito bem, aqui para a absorção dos nódulos já tem uma palavra a dizer as cataplasmas da argila, não é? Aqui, sem argila, não tiram garantidamente. Uma pessoa pensar que tiram nódulos só tomando coisas, esqueçam, porque é muito difícil. De vez em quando lá aparece um, mas é um em cada 50 que conseguem ter o brinde só tomando coisas. Doutor, temos aqui um ouvinte que foi diagnosticado com piorreia, diz que está a fazer tratamento, nada resulta, está desanimado e, claro, está aqui a pedir que o ajude. Diz provavelmente que vai ter que tirar os dentes e que estão todos praticamente saudáveis, ou seja, vai ter aqui uma situação muito complicada, mas o doutor tem sempre aqui uma palavra a dizer para animarmos aqui um bocadinho este nosso... Para já, o que é isto, a piorreia? As suas palavras estão-me a dar vontade de rir e também está-me a dar vontade de rir, porque quando não se sabe, deve-se perguntar a quem sabe. E nós, na medicina natural, temos solução para a piorreia. Aliás, só há solução para a piorreia na medicina natural, não é? A química hoje em dia... agora apareceram assim os comprimidos X e tal, mas não vai lá. O que vai é o desgraçado ficar sem dentes. Ai, Jesus. Ora bem, o que é a piorreia, doutor Fernando? A piorreia é um bacilo, é um micróbio que se instala e que vai pondo os dentes todos a abanar e a pessoa tem que tirar os dentes todos. Ora bem, isto tem cura total e absoluta, a piorreia, através da medicina natural. Vamos buchar consumo de limão diariamente, puro, porque o suminho de limão vai matar a bicharada toda que lá está e que lhe está a causar a patologia. Vai tomar o Resist C e o efeito, porque o sistema imunitário dele está garantidamente em baixo e, claro, o vírus está todo contente, lá esfregou logo as mãos, que tinha cada vez a roupa lavada, como eu costumo dizer, naquele local, não tinha nada para o incomodar, até bem pelo contrário. E se fizer isto, eu tenho a certeza que fica com os dentes, não vai ter que os arrancar, porque eu aprendi isto há muitos anos, com um sogro que tive, né, dos meus relacionamentos, que era estomatologista, era dentista. E por conseguinte, através desta situação tão natural, e era uma pessoa que era estudiosa sobre as medicinas naturais, não era fundamentalista, não é? Como é o meu caso, não é? Tanto, se for preciso, eu aconselho um determinado fármaco, a legislação não me permite, eu digo-lhe depois vão à farmácia ou ao médico de família para o obterem, mas que aconselho imediatamente aquele tipo de fármaco que eu acho mais conveniente sobre a minha ótica e não um produto natural. Aqui é exatamente ao contrário, é um produto natural que resolve o problema e não há fármacos para isto. Muito bem, aqui um problemão que ele tem, não admira nada é que o ouvinte esteja desanimado se tiver aqui na iminência de tirar todos os dentes, é mesmo complicado. Doutor Fernando, temos aqui mais um ouvinte daqueles bastante jovens, praticante de surf, diz que foi diagnosticado com otite crónica intermitente. Faz tratamento, melhora e depois passa algum tempo. Volta ao sofrimento. Doutor Fernando, otite, que já tinha ouvido, crónica intermitente, nunca na minha vida. É muito simples. Ele trata, toma um antibiótico e volta outra vez à mesma.
porque o assunto é intermitente. Ora vai, ora vai. Ora, eu posso falar muito sobre esta temática, e ainda mais que este praticante anda na superfície da água, consciente, mas molha os ouvidos. Eu fui mergulhador durante muitos anos, não é? E por conseguinte sei bem o que é estas afetações da aguinha salgada ou doce nos nossos ouvidos. Isto é muito fácil. Agora, temos que ver aqui várias coisas. Se o problema é no ouvido externo, se é no ouvido médio ou se é no interno. Ora, se é no interno, eu não tenho dúvidas nenhumas que, para além da otite, ele tem uma sinusite. Ou quase de certeza. São das tais coisas que eu estou a falar de uma forma generalizada porque tenho que falar com as pessoas. Ora bem, se é uma sinusite, a primeira coisa que vamos ter que fazer é tratar a sinusite. E que ela, através da medicina natural, tem cura total e absoluta. Não é tratar, é cura total e absoluta. Ora, se está aqui ao nível do ouvido médio, ou podemos ter as duas situações, o ouvido externo e o ouvido interno, temos que fazer tratamento nos dois sentidos. Para a parte externa, ele uma vez por semana vai meter 2 gotas de álcool no pavilhão da orelha, na cova do pavilhão, antes de deixar entrar o líquido. Para quê? Para que o álcool não vá frio para dentro do ouvido. Massagem, e se o álcool sair, muito bem. E depois, a seguir, nós agora vamos ter aqui que massagear, ou seja, olear, ao mesmo tempo mantendo, não prejudicando as ceras, porque as ceras também são necessárias, não é? As pessoas chegarem ali e tirarem as ceras quando estão sólidas, aí prejudica a audição. As ceras quando estão ligeiramente líquidas estão a proteger e a massagear inclusivamente o tímpano. Por conseguinte, o que é que ele vai fazer a seguir? Vai arranjar um bocadinho de chá de cavalinha, uma coisa mínima. Eu costumo dizer um dedal, mas um dedal para o lume não dá jeito. Conseguinte, vai fazer um bocadinho de chá de cavalinha com malva, e que depois pode beber o restante, que não lhe faz mal nenhum, até bem pelo contrário. Pelo menos vai desinfetando a tripa e o estômago, porque provavelmente com coisas destas, se não lhe resolveram o problema, lhe deram indicações destas, é aquilo, e com a idade que tem, se calhar aquilo depois do surfzito vai um hambúrguerzinho daqueles cheios de toxinas e por conseguinte vai ajudar a limpar. Ora bem, mas voltando ao ouvido, ele vai fazer uma mistura de 2 gotas, 2 apenas, 2 gotas do chá que fez, 2 gotas de sumo de limão e 2 gotas de sumo de limão, 2 gotas do chá e 2 gotas de mel. E mistura isto tudo e vai aproveitar 2 gotas para pôr 2 em cada ouvido. Precisamente da mesma forma que fez com o álcool. Primeiro põe na cova do pavilhão, que é para aquilo ficar à temperatura do corpo, e depois deixa entrar. Se fizer isto, eu estou convencido que o crónico vai deixar de ser crónico. O crónico deixará de ser crónico. Muito bem, doutor Fernando. No que diz respeito aqui às perguntas colocadas pelos nossos ouvintes, vamos nos ficar por aqui. Uma semana muito agitada, muitas greves, a saúde também continua a estar doente, e depois tivemos aqui um abanão também na Turquia que nos deixou a todos muito sensibilizados, porque morreu muita gente, não é? Eu nem consigo ver as imagens porque são tantas crianças e obviamente que mexe com também as nossas emoções. O que é que lhe apraz dizer desta semana que passou? Eu tenho a dizer que isto na Turquia, claro que um sismo é um sismo, ninguém o pode evitar, mas podemos prevenir. E o que está a passar na Turquia é fruto da corrupção. Mas corrupção em altíssima escala. Porque senão os edifícios não estavam a cair como estão. Claro que eu percebo que caiu o castelo, mas o castelo, coitado, era velho, era de um tipo de construção, aquilo atingiu mais a zona e lá foi o castelo. Agora, os prédios que estão a cair, e da forma que estão a cair, é prova evidente. Eu sei que isto é de uma escala parece muito... Parece de papelão, é que parece de papelão, é uma coisa assustadora. Um sismo de escala 7,8, quase 8, é uma coisa já muitíssimo forte. Mas se a construção não tivesse sido feita com a maneira que for,
Não tenho dúvidas nenhumas que se calhar 80% dos prédios que caíram não tinham caído. E, por conseguinte, o número de vítimas teria sido muito menor, etc. Ora, em relação à corrupção, não só lá, como em algumas partes do mundo, eu observei uma coisa interessante. Eu como biólogo não é? Sempre fui uma pessoa que olho muito para a vida animal. E acho, e critico as pessoas que os animais selvagens se os incomodam por dar aquela palha, destroem-nos todos. Há um animal selvagem que para nós é muito nefasto e se o abaterem, nós temos que o controlar, que são os ratos. Venha de mal ou menos, porque também temos que controlar, por exemplo, os mosquitos em África, devemos controlá-los, porque senão a malária também para nós é um problema. Agora, tirando estas exceções, não há necessidade. E por conseguinte, sempre as pessoas destroem um animal selvagem, como por exemplo um pombo ou um pássaro, porque os incomoda, que os pombos vão incomodar. E há pessoas que os pombos incomodam de várias maneiras. Incomodam pela poiazita que vão deixando, que é desagradável, mas também não é assim tanto. E por conseguinte, distrai a destruição dos pombos. Eu estou-me a referir em especial aos pombos, porque neste momento até há legislação para não dar de comer aos pombos. Quem tratar de um pombo selvagem é penalizado. Não sei se tinha conhecimento disso, mas há legislação neste sentido, não é? Eu não posso dar de comer aos pombos, não é? Mas há muita gente a dar de comer aos pombos. Ou então dizem que dão de comer aos pombos. Mas, por outro lado, há determinadas zonas que não se vêem pombos. Por exemplo, nas câmaras, normalmente à volta das câmaras, é muito raro ver pombos. Há algumas, nas sedes das juntas de freguesia, também muitas vezes não se vê pombos. São raros os autarcas que cuidam dos pombos. Olha, por exemplo, no Jardim da Estrela há imensos pombos. Mas na Assembleia da República já não se vêem pombos. Não há um único bicho. Pois eu percebo. Eles incomodam. Os pombos, coitados, quando se aproximam de alguém, começam corrupto, 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 corrupto. Eu sei que os pombos não interessam, não é? É o meu comentário da semana. Eu sabia que ia chegar aí. Não sei porquê, mas tinha a percepção que ia chegar aí. Seja como for, a construção de facto parece-nos assim, para nós ignorantes na matéria, ser demasiado frágil e foram muitas vidas que se perdeu, e isso é mesmo lamentável, seja porque houve corrupção, seja porque o serviço não foi devidamente feito, mas a verdade é que a natureza também reclama os comportamentos humanos e cada vez mais temos que ter atenção também a olhar para o nosso lado e perceber que há coisas que podemos fazer, como a reciclagem, que é importantíssima. O nosso mar está demasiado sujo e essa culpa é nossa, portanto, quem diz o mar diz outras coisas mais, a terra que depois não consegue absorver o lixo que nós deitamos, portanto há comportamentos que nós também devemos ter para melhorar. Obviamente quando acontecem estas situações, como o doutor disse, é que são coisas que não se conseguem controlar, conseguem-se prevenir, no sentido de estarmos preparados para que possa acontecer, porque de facto são fenómenos naturais que podem acontecer em vários sítios, inclusive em Portugal, já aconteceu também, não é? E, portanto, vimos isto com muita tristeza. Deixo-lhe o voto de uma boa semana. Voltaremos a encontrar-nos na próxima semana. Por aqui também não há pombos. Não que eles falem assim para nós, mas por aqui não há. Mas há um campeão que tem pombos. Está a ver? O campeão do mundo. Cuida dos pombos. E esse não tem problemas de ter os pombos a arrelharem. Que cuida dos pombos. Deixo-lhe o voto de uma boa semana, marcamos encontro na próxima quarta-feira, se os quiser. Saúde para todos nós. E com este pesar de tudo aquilo que está a passar no Oriente, no Médio Oriente, deixo aqui uma palavra de pesar, que eu não podia deixar de fazer. Olhem para a Síria, que está em muito pior situação que a Turquia.
E não há ninguém que pare estes assassinos que andam a fazer terremotos de prédios uns atrás dos outros. Bem, haja. Até para a semana. Bem, doutor Fernando, até para a semana. Obrigada. Foi o doutor Fernando Figueiredo, que como habitualmente está connosco aqui às quartas-feiras para responder às questões que os ouvintes vão também colocando.